que Bruno Pinheiro vai acompanhar essas próximas horas que serão decisivas, né, Bruno, para o STF. Estamos juntos em um assunto tão importante, né, que é justamente a indicação de um ministro indicado em cerca de 45 anos. Caso seria Jorge Messias, ele vai ficar até os 75 anos, então no mínimo 25 anos no Supremo Tribunal Federal. Enquanto essa articulação acontece, esse rearranjo, a oposição no Senado fala hoje em pelo menos 29 a 30 votos contrários a qualquer um dos nomes que são falados neste momento, a qualquer indicado para o Supremo. A oposição entende que existe uma radicalização diante dessa indicação e que existe também uma resistência à indicação de Jorge Messias, mas que, infelizmente, neste momento, a oposição não tem voto suficiente para segurar qualquer indicação dentro do Congresso Nacional. Ou seja, uma vez que indicado, o que vai acontecer? Assim como o ministro André Mendonça, a sabatina demorou cerca de 4 meses para ser agendada. Alcolumbre estava no comando naquela época e o receio agora é justamente esse. Se agora Alcolumbre não for atendido, não for contemplado com essa indicação de Rodrigo Pacheco, é de acabar colocando Jorge Messias no armário ali, esperar mais alguns meses e não atender o Palácio do Planalto de forma imediata. Então, a conferir se, uma vez indicado, a sabatina será rápida. A oposição entende. Existe uma forte resistência, mas não o suficiente para evitar uma indicação. 2 horas e 12 minutos. Era rodada com os nossos comentaristas. É o João Belucci, que está conosco nesta segunda-feira. João, seja muito bem-vindo. Que bom recebê-lo mais uma vez em tempo real aqui na Jovem Pan. O que esperar dessa indicação, João, se acaso Alcolumbre não for atendido nesta indicação, já que ele já foi atendido tanto no segundo escalão quanto no primeiro escalão e mais uma vez espera ser contemplado com a indicação do seu aliado. Está em risco esta sabatina ao não atender Alcolumbre? Eu acredito que não estaria em risco. Boa tarde, Bruno, Márcia, Dorgan e toda a audiência. Realmente, me parece que já era um caso... Já é dado como certa a indicação do Jorge Messias, advogado-geral da União, super jovem para o cargo, lembrando um cargo de tamanha importância. O Alcolumbre está ali no seu papel de demandar cargos, lembrando que infelizmente, a gente normaliza esse absurdo, que por si só é um absurdo, o presidente do Senado demandar cargos para realizar o seu trabalho para o qual ele foi eleito pelos seus pares com apoio tanto da direita quanto da esquerda, mas me parece cartas dadas que o Messias será o indicado e que vai passar. Lembrando que quando a sabatina é marcada, já há todo um trabalho de trânsito ali político para que haja uma espécie de garantia, obviamente que não por escrito, mas ali de palavra, de que vai ser aprovado. Então a tendência é que realmente seja, e a tendência é que o Jorge Messias seja bastante fiel ao seu padrinho, como vem ocorrendo nas indicações ao Supremo. Mas isso levanta a luz para a gente, não é, Bruno e Márcia, no sentido da necessidade de uma reformulação, tanto do processo de indicação, quanto dos indicados, né? A questão da chamada senioridade, né? Tem mais idade, ou no mínimo um tempo total, porque o Jorge Messias, por exemplo, ficará a tendência a mais de 30 anos, o Marco Aurélio, agora seu recente, também décadas, todos ficam muito tempo no cargo mais importante do país. E hoje a gente sabe que há uma atuação política do Supremo desvirtuando completamente o que seria o papel dos juízes. Então a gente espera que haja indicação, espera que a oposição faça o seu trabalho. Lembrando que a oposição foi muito criticada na sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonet, porque vários deles os aprovaram, apesar da votação secreta, ficou ali bastante evidente que alguns aprovaram. Chegou na época até a vazar uma foto do celular do Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro, que estava conversando com alguém ali, orientando no sentido e dando a entender que ele votaria a favor. Então fica esse jogo político, né? Esse jogo de puxa daqui e solta dali, no sentido do tribunal atuar de forma política e de alguma forma fazer uma espécie de chantagem, o jogo ali com os políticos. Aprova, porque depois tem alguma espécie de conversa. Isso é muito ruim para a institucionalidade brasileira. E só para fechar também a questão dos evangélicos, é evidente que o Messias, ao que tudo indica, seria evangélico, né? Professaria a fé evangélica, mas não se tem notícia de um trabalho dele ali na base evangélica. Ele é um funcionário de carreira, em cargos concursados, enfim, não há um trabalho dele, né? Uma coisa é ele ser ali evangélico e outra é ele ter um trabalho ali, né? Ser um representante do segmento, que não me parece
não me parece o caso. Mas a gente já teve também, nesses últimos dias, encontro do Lula com um grande líder evangélico, né? Pastor Samuel, enfim, outros deputados ali que representam, e a tendência é que esse segmento acabe muita gente apoiando a indicação do Messias, e pode ser até que ele surpreenda na quantidade de aprovação, considerando o quão fácil tem sido para o governo Lula navegar no Senado. Obrigada, João, pela análise. Agora a gente chama Renato Dorgan também. Bem-vindo, boa tarde. Entre os analistas políticos, os estudiosos, professores, eu tenho ouvido muita gente comentar que pega mal para o governo colocar mais um homem nesse cargo. Em 171 anos de história no STF, apenas 3 mulheres ocuparam o cargo de ministras, né? Não seria um momento realmente, Dorgan, de dar essa representatividade feminina? E muita gente tem feito esse pedido ao presidente Lula, que vai preferir colocar um amigo próximo. Não, sem dúvida que a representatividade feminina é muito importante, e o Supremo só teve 3 mulheres ministras, né? A Grace, a Carmen e a Rosa Weber. Então, sem dúvida nenhuma, tem grandes juristas no Brasil mulher, e seria muito interessante se Lula tivesse colocado mulheres. Eu acho muito triste a gente estar discutindo nos últimos tempos essas ligações dos próximos ministros do Supremo com os presidentes, ou com os presidentes de Senado, ou com o presidente da República. Isso não era comum até 10, 20, 30 anos atrás. Você nomeava-se ali um ministro do Supremo, claro, com ligação, com preferência ali do presidente, mas a primeira coisa que se falava era notório saber jurídico, né? Normalmente o Supremo Tribunal Federal era composto de grandes juristas da época, né? A gente lembra ali, eram os Roberto Grau, Paulo Brossard, Veloso, Sepúlveda da Pertence, Francisco Rezec, grandes nomes, Sidney Sanches, que eram os jurisconsultos, que se aprendia ali na Faculdade de Direito também, em processo civil, processo penal, em direito tributário, constitucional, esses autores. Hoje não, hoje a gente discute ali a relação de políticos, do presidente da República, do presidente do Senado, do segmento evangélico ou não é. São coisas ali que deviam estar no segundo plano, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, porque os próximos anos a gente pode ter uma corte, uma Suprema, talvez até inferior do ponto de vista de preparo do que a primeira e segunda instância de alguns lugares. E a gente poderia ter grandes lapsos ali em julgamentos, em questões ainda que precisam se decidir no Brasil, que necessita da competência do Supremo, né? Então, sem dúvida nenhuma, as mulheres têm seu espaço e deveria, sim, também se atentar a isso e entrar nessa pauta, sim, talvez mulheres ali nessa cadeira também. Agora, João, só para a gente encerrar esse assunto por enquanto, se Jorge Messias for indicado e for vetado no Congresso, para nossa audiência, o que pode acontecer? Quais são os próximos passos? Seria a indicação de um novo nome, até que o nome seja aprovado. Mas a tendência é muito baixa, né, Márcia? No sentido de que, ao ir para a sabatina, normalmente já tem esse trânsito político falando, esse aqui vai ser o aprovado, já há uma garantia, até porque tem muita coisa em troca ali, né? Como a gente mencionou, teria a questão de cargos para o Alcolumbre, que por mais absurdo que seja, infelizmente a gente trata com normalidade aqui no presidencialismo de coalizão à brasileira. Então a tendência é que se ele negue, o Lula indica outro, mas acho assim, seria muito pouco provável essa possibilidade nos termos da atual República Brasileira. E como você bem colocou, há essa cobrança por uma indicação do Lula indicar alguma mulher ou mesmo algum representante do que se chama de minoria, mas nas outras 2 últimas indicações ele não atendeu. Ele indicou o advogado pessoal Cristiano Zanin e o ministro da Justiça Flávio Dino, que vem atuando nos casos do 8 de janeiro, onde na situação ele era ministro da Justiça. Então, assim, tá me parecendo que, como o Dorgan colocou, é mais uma questão hoje de fidelidade do que do notório saber jurídico, infelizmente. Felizmente, realmente. Obrigada pelas análises.